Olá, turma! Continuando então a parte 2 da semana 4, nós vamos falar então do nosso módulo, né, de contaminante em alimentos, e nós vamos falar dos métodos rápidos de detecção de micro-organismos em alimentos, superfície, manipulador de alimento. Vamos começar então falando das vantagens desses métodos rápidos, né? Esses métodos, eles têm, na verdade, várias vantagens. Tem algumas desvantagens que eu também vou citar para vocês, mas as vantagens são melhora a eficiência do laboratório sempre, né? Por quê? Porque simplifica o trabalho, melhora o aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, aumenta a capacidade de análise do laboratório e ainda, se bem gerido, isso pode reduzir custo dentro do laboratório, né? Que é o contrário, né, dos métodos tradicionais. Dentro dessas metodologias rápidas, uma das coisas que pode acontecer dentro do laboratório é a automação do laboratório. Quando a gente fala automação, é colocar alguns equipamentos que fazem etapas que o ser humano faria, né? Aquelas etapas de pesagem de amostra, de homogeneização. Então, aqui estão fotos que eu coloquei para vocês de alguns equipamentos que já conseguem, claro, o ser humano vai operar esses equipamentos, mas na hora dele executar, a rapidez da execução que o equipamento tem é muito maior do que o manipulador, o analista que vai estar lá. Então, a gente hoje já tem alguns equipamentos que já fazem esse porcionamento, essa pesagem dessas amostras, a homogeneização dessas amostras, no caso desse equipamento aqui, a semeadura dessas amostras e a contagem também de colônias. Então, isso agiliza o processo dentro do laboratório. Isso dá uma maior rapidez na resolução e na liberação de laudos. É muito importante pensar nessas modificações dentro dos laboratórios de análise microbiológica para que a gente tenha resultados mais rápidos, né? Principalmente dentro de indústria de alimentos, onde a gente precisa, às vezes, de um resultado em 48 horas, ou em 24 horas, ou em 10 horas, ou às vezes até em segundos ou minutos ali, para que a gente tome decisões dentro do processo produtivo, né? Tome decisões de aumentar a temperatura de resfriamento, melhorar a temperatura de pasteurização de um produto. Então, isso é muito importante, tá? Esses métodos rápidos, eles servem principalmente para dar agilidade nos processos industriais. E um dos métodos que o mercado oferece hoje é o Petrifilm 3M que a gente fala. Então, vocês podem ver que lá naquelas plaquinhas que eu mostrei dos métodos tradicionais, a gente tinha que preparar a amostra, preparar o meio de cultura, fazer todo um teste nesse meio de cultura para ver a esterilidade dele, esterilizar esse meio, fertilidade desse meio. E essa metodologia mais nova, né, que a 3M traz, e outras empresas também, a 3M foi a pioneira. E eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma empresa, mas a metodologia dele chama Petrifilm 3M. E aí, ó, para vocês observarem, isso daqui é um Petrifilm, onde a gente já tem quadriculado para fazer leitura posterior. Esse envelopezinho que vem aqui, ele já vem lá dentro com o meio liofilizado, onde a gente só faz a inoculação da amostra e coloca para fazer crescimento em estufa. E aí sai esse resultado aqui, onde você vai lá e faz a contagem. Então, você não tem que preparar meio, o meio já está pronto ali, ele está liofilizado, ele já está esterilizado, ele já vem pronto. É rápido, uma análise que às vezes você, para preparar o meio de cultura, para preparar toda a vidraria, higienização, limpeza, esterilização, que isso demoraria 3 dias, isso daqui já vem pronto para você. Tá? Outra empresa que oferta no mercado chama Compact Dry. Elas têm, na verdade, essa tecnologia também. Do meio tá liofilizado e nesse meio tem enzimas cromogênicas, onde a gente coloca um meio específico para cada gênero ou espécie que você quer. Então, ela está pronta para uso, ela reduz horas de trabalho,
ela permite o aumento de produtividade e eficiência, o uso em análise de matéria-prima, ou bebidas, produto acabado, alimento em geral, então você pode usar em todos os tipos de alimentos, esse Compact Dry. Qual que é a vantagem então? Essa Compact Dry, ela pode ser comprada e armazenada por 18 a 24 meses sem refrigeração, né? Então isso é uma grande vantagem. A 3M ela já tem essa desvantagem em relação ao Compact Dry, o Petrifilm, porque o Petrifilm ele tem que ser refrigerado. A Compact Dry já não precisa, então você pode estocar dentro do seu laboratório essas plaquinhas já liofilizadas com enzimas cromogênicas. Ela atende às boas práticas de laboratório, né, por causa da segurança. Ali você não vai precisar mexer com autoclave para tudo, né, que para esterilizar vidraria, para limpar a vidraria, você não precisa fazer isso com a mesma intensidade, o mesmo volume. A amostra se difunde sozinha e rapidamente, não precisa de difusores. No caso, isso aqui eu ressalto, porque na Petrifilm precisa de você difundir logo que você aplica, você solta aquele envelopezinho que eu mostrei no slide anterior por cima e você tem que pegar um difusor para que se espalhe homogeneamente a amostra. Já na da Compact Dry não precisa disso. Ela não tem limite de empilhamento, então dentro da estufa da incubadora é tranquilo. Você pode ter uma estufa menor, uma incubadora menor. O espaço é tridimensional, então o crescimento é excelente para o crescimento de micro-organismos, né, de bolores e leveduras. É muito fácil você checar ou replicar essas colônias de forma idêntica nas placas tradicionais. A manipulação é rápida, então sem preparo de meio de cultura, esterilização, que eu já falei isso para vocês. E o manual deles é traduzido, né? Então aqui só para vocês terem uma ideia dessa figura, a gente tem esses tipos de placas da Compact Dry, né? Contagem total, bolores e leveduras, coliforme, coli, coliforme termotolerantes. Isso daqui, na verdade, é um código interno da empresa. E aqui mostra a plaquinha deles, como é que fica, ó, depois do crescimento desses micro-organismos. Então, é fantástico lidar com isso, né? Claro que tem as desvantagens que eu vou falar para vocês lá mais para frente. Não, falo de novo, não estou fazendo propaganda disso, a tecnologia que é muito interessante, que é muito importante isso para dar agilidade e rapidez nos resultados. Então, você pega a placa, abre, coloca 1 ml da amostra, ou a diluição que você quer ali, né? Identifica na placa qual a diluição que você fez ali, coloca no tempo e na temperatura recomendado para crescimento e vai embora, acabou. Depois você só faz a leitura, tá? Então é muito interessante esses métodos rápidos. E a desvantagem? Pode ter uma interferência da matriz alimentar que a gente fala, né? Vamos supor se for matriz carne, matriz ovo, matriz peixe, a matriz alimentar que a gente fala é isso, pode ter algum tipo de interferência, né, no resultado. É mais caro, não tenho dúvida disso, mas se você for fizer um somatório geral de tudo que você precisa de investir em vidraria, em técnico de laboratório para fazer higienização, esterilização de tudo isso, mão de obra que você vai ter que pagar, né, mensal. Então, pode ser que o custo seja elevado, mas penso eu que no final das contas vai ter quase um empate em relação a isso. E tem o porém de necessitar de aprovação desses métodos ou dessas metodologias de agências internacionais, né? Então, esse da Compact Dry, por exemplo, ele não tem a validação para salmonela, tanto que eu nem coloquei aqui para vocês. A metodologia deles para salmonela não está validada. Então, essa é uma desvantagem que eu vejo também, né? Já que os outros métodos, o tradicional, o antigo padrão ouro que a gente fala, já é padronizado, já é validado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura no Brasil, então, pela OAC, Adolfo Lutz, né? Então, já é tudo aprovado. Agora, esses métodos rápidos nem todos são. Então, isso é um ponto importante a se levar em consideração quando a gente for escolher essas metodologias. Além dessa contagem direta, né, que tem nessas placas do Compact Dry, da 3M,
Outro método rápido também que existe no mercado hoje é a contagem indireta de micro-organismos, que a gente fala que hoje tem a técnica de bioluminescência, né? Que tem como princípio o ATP detectado nessas células que estão metabolicamente ativas, nos resíduos orgânicos, né? Que pode existir micro-organismo. Então, o princípio dessa técnica, ela é uma reação entre a enzima luciferina e luciferase, que vem da cauda do vagalume, e o ATP reage com essa enzima produzindo luz. E aí o nome desse equipamento a gente fala que é luminômetro, né? Ele serve normalmente dentro das indústrias, das empresas hoje, para fazer monitoramento de higiene. É um método muito rápido, que é o que eu falei para vocês, que as técnicas tradicionais não trazem. Por exemplo, você acabou de higienizar um ambiente dentro de uma cozinha industrial, dentro de a cozinha de um restaurante, por exemplo. E aí você precisa saber se a higienização foi eficiente. Então, esse é um método que te fornece esse resultado rápido, né? Porque você vai pegar um cotonete de suave, vai passar na superfície e ele vai te dar valores que estão dentro daquilo que é permitido, que está aprovado ou não. Então, se tem matéria orgânica, vai reagir com ATP e aí vai dar a bioluminescência. E aí está aprovado ou não está aprovado, tá? Então, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um equipamento onde ele vai fazer essa leitura do SWAB. Esse aqui é um dos cotonetes, onde você tem uma solução aqui dentro. E aí, nessa solução, tem todos os meios que a gente precisa para ter essa reação do ATP com a luciferase, né? E aí aqui você retira esse cotonete, passa na superfície, devolve para cá, movimenta isso e depois insere, né, no leitor do equipamento e ele vai te dar o valor, né, que está aprovado ou não. Você atenção, reprovado ou não. Já esse aqui é o da 3M, o anterior é da empresa Capilab, né? Eu não estou fazendo propaganda de empresa, mas é porque vocês precisam conhecer o que tem no mercado. Essa daqui é a mesma tecnologia, né, de ATP, da luciferina e luciferase, mas é outra empresa, que na verdade ele te dá unidades de luminosidade. Então, aqui você tem que criar um histórico, a própria empresa tem que criar um histórico da superfície onde ela vai usar esse SWAB. Se é em mesa, ela tem que saber se aquela superfície tem uma reação em um valor alto de carga orgânica ou se tem valor baixo de carga orgânica. Eu digo que eu já trabalhei com os dois equipamentos e eu vejo que o anterior, da foto anterior, ele te dá valores que você toma decisões mais rápidas. Esse daqui, às vezes você passa na superfície e você não tem um parâmetro de comparação, porque ele te dá um valor, por exemplo, 1000 RL, que é a unidade de resultado de luminescência. E aí isso você não sabe, não tem como comparar, por exemplo, com outra empresa ou com outra superfície. Você não sabe se isso é muito, se é pouco. Então, o parâmetro de comparação é mais complicado, mas ele tem no mercado. Ele hoje é um teste rápido, bastante interessante para equipamentos que a gente tem sistema fechado de limpeza SIP, né? E aí a gente consegue saber se a limpeza SIP foi feita de forma eficiente ou não. Gente, então sobre os testes rápidos, as metodologias rápidas que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu vou só citar esses outros métodos de detecção de patógenos que são os imunológicos, moleculares e bioquímicos. Citar, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque isso aqui já é uma coisa bem mais avançada. Eu só quero que vocês saibam que além dos outros métodos, tem também esses imunológicos, o molecular e os bioquímicos, que aqui entram os PCRs da vida, os métodos ELISA da vida, que a gente está bastante difundido aí, principalmente por causa da pandemia, estão sendo realizadas bastante essas metodologias de detecção. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as metodologias rápidas. Estou sempre à disposição. Se precisarem, tiverem dúvidas, mande e-mail, tá? Muito obrigada, bom trabalho.